Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com a nossa disciplina de Sociologia através das videoaulas gravadas e postadas no Siga. Essa aqui é a nossa primeira videoaula. Vocês vão reparar que as videoaulas têm uma duração, na maioria delas pelo menos, tem uma duração um pouco menor do que a aula presencial, porque na aula presencial a gente tem discussão, tem as dúvidas que são tiradas, os comentários de vocês. E aqui nas videoaulas, como é só o professor falando, isso acaba tomando um pouco menos de tempo. Então as discussões, as dúvidas, vocês podem mandar por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp. Eu vou tirando as dúvidas conforme elas forem aparecendo. Então a ideia daqui para frente, né, essa primeira videoaula saiu com bastante atraso, vou tentar as próximas postar até o dia em que a gente teria aula presencial. Ok? Então vamos lá. Na nossa última aula presencial de Sociologia, nós estávamos vendo, aliás, nas duas aulas anteriores, né, a gente estava vendo um pouco do contexto histórico da questão ambiental. E a gente foi vendo os problemas que foram surgindo, e principalmente a partir da segunda revolução industrial no século XIX, como que a busca por novas fontes de energia, por novas formas de produção, novas tecnologias foram interferindo na questão ambiental. E a gente encerrou a nossa última aula falando sobre a questão da produção de energia, né? A gente falou dos acidentes nas usinas nucleares e também, né, a percepção de que os combustíveis fósseis poderiam acabar, então procuraram novas soluções através das usinas nucleares, mas aí alguns acidentes que foram acontecendo nos Estados Unidos, União Soviética e o mais recente no Japão, fizeram com que as pessoas deixassem de ver a energia nuclear como uma alternativa limpa e passassem a ver a energia nuclear como uma alternativa perigosa. Enfim, nesse contexto, né, de busca por fontes de energia e da percepção de que o modelo industrial que estava sendo implementado na economia capitalista na maior parte do mundo não era sustentável ou não estava respeitando os limites dos recursos naturais, começam a surgir diversos movimentos, como a gente viu na aula anterior, que contestam esse modelo de desenvolvimento. E a contestação desse modelo de desenvolvimento vai ganhando apoio de organizações não governamentais, de partidos políticos, e começa a receber a atenção da própria Organização das Nações Unidas, a ONU, que no ano de 1992 faz uma reunião na cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como ECO 92 ou Rio 92, e essa conferência foi uma conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento. Como eu acabei de dizer, foi na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992. E essa reunião, que contou com representantes de vários países do mundo, reconheceu a responsabilidade dos países desenvolvidos na degradação do meio ambiente. Então eles perceberam que os países que mais interferiram na degradação do meio ambiente foram justamente os países capitalistas mais desenvolvidos. E a partir dessa reunião se estabeleceu o princípio de que as necessidades econômicas das nações são diferenciadas. Então cada nação tem uma necessidade econômica diferente. Então ela vai lidar com o meio ambiente de forma diferente. E eles perceberam que as economias capitalistas mais desenvolvidas tinham ações que causavam maior impacto no meio ambiente do que as nações capitalistas menos desenvolvidas. E nesse contexto também, eles chegaram à conclusão de que os países em desenvolvimento só poderiam superar a sua estagnação econômica de maneira sustentável com a ajuda financeira e tecnológica da comunidade internacional. Então esses países, sem ajuda dos países, os países mais pobres, sem ajuda dos países mais ricos, eles não iam conseguir superar a sua estagnação econômica, a não ser que fizessem isso
lidando com o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma predatória. Então eles só poderiam superar seus problemas econômicos de maneira sustentável com a ajuda dos países mais ricos. Isso fez com que a ONU passasse a adotar uma agenda de medidas e orientações para que a comunidade internacional, para que o conjunto dos países desenvolvesse ações em conjunto para desenvolver a economia dos países subdesenvolvidos de maneira sustentável. Para tanto, os países se comprometeram, principalmente os países ricos, se comprometeram a mudar o seu modelo de produção, reduzindo o impacto no meio ambiente. Então, em 1992, essa reunião, essa conferência das Nações Unidas na cidade do Rio de Janeiro, concluiu que os países menos desenvolvidos precisavam da ajuda dos países mais desenvolvidos para se desenvolver de maneira sustentável, e os países desenvolvidos precisavam mudar o seu modelo de desenvolvimento, caso contrário, isso levaria ao esgotamento dos recursos naturais. Então, desde 1992 nós já sabemos disso, e os países do mundo todo, a maioria dos países, inclusive os países envolvidos, concordaram com essa ideia. Só que o que acontece? Essas ideias da Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 foram levadas para os países para serem discutidas. Tá, legal. Como é que a gente vai fazer para adotar um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável e que não cause a destruição do meio ambiente? E aí os países começaram a discutir. E essas discussões levaram a diferentes posicionamentos políticos, diferentes estratégias, diferentes noções de economia em cada lugar do mundo. Então essas discussões levaram bastante tempo em cada país para produzirem resultados. Até que em 2005, vejam bem, 13 anos depois da Rio 92, entra em vigor o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto é um documento resultado de uma reunião dos países ligados às Nações Unidas, preocupados com o meio ambiente, em que eles colocam uma série de ações e de obrigações que os países têm que cumprir para diminuir o impacto de suas atividades econômicas no meio ambiente. E a principal definição do Protocolo de Quioto, que entra em vigor em 2005, é a de que os países se obrigam a reduzir a emissão de gases poluentes conforme um cronograma. Então, cada país, dependendo do seu modelo econômico, dependendo das suas indústrias, dependendo do quanto de gases tóxicos ele emitia, ele teria um cronograma para reduzir em uma determinada porcentagem em uma determinada quantidade de anos. Então, cada país tinha metas específicas, cada país tinha uma meta de redução e um prazo para atingir essa meta, já que cada país tinha características próprias. As 38 nações consideradas industrializadas, os 38 países desenvolvidos industrialmente, se comprometeram nesse protocolo que entra em vigor a partir de 2005, que até 2012 eles reduziriam os gases do efeito estufa para níveis menores do que aqueles registrados na década de 1990. Então eles teriam de 2005 a 2012 para criar estratégias para emitir menos gases tóxicos do efeito estufa do que eles emitiam na década de 90, do que eles emitiam na época da Rio 92. Então é uma meta bastante ousada, né, de em 2012 ter menos gases tóxicos emitidos por esses países do que era emitido 20 anos antes. Então esses países precisavam encontrar novas formas de produzir. Só que nem todos os países iam conseguir manter o seu desenvolvimento econômico com uma redução tão drástica. Ou, pelo menos, não queriam causar mudanças muito profundas em suas economias para reduzir
essa emissão de gases do efeito estufa. Então, a partir do protocolo de Kyoto, criou-se a ideia de créditos de carbono. O que eram esses créditos de carbono? Eram cotas de emissão de gases do efeito estufa que podiam ser vendidas de um país que polui pouco para outro país que polui muito. Então vamos dar um exemplo aleatório. Vamos supor que a França tinha que reduzir a sua emissão de gases tóxicos, vamos falar números aleatórios, tá? Ela tinha que reduzir de 50 para 30. Digamos que ela conseguiu reduzir não apenas para 30, ela reduziu para 20. Então, como a meta dela era 30 e ela chegou em 20, ela tinha um crédito de carbono de 10. E aí um outro país, digamos os Estados Unidos, tinha que reduzir de 100 para 70. Mas ele só conseguiu reduzir de 100 para 80. Então ele estaria devendo 10. Então o que os Estados Unidos faziam? Poderiam fazer? Eles poderiam comprar esses créditos de outro país e usar a cota de poluição do outro país. Então um país que tinha conseguido reduzir mais do que previsto em sua meta, vendia para outro país que não ia conseguir reduzir tanto os seus créditos de carbono. E aí, assim, aí imaginaram que isso daria um equilíbrio. Quem conseguiu reduzir mais, reduz, vende isso para outro país, vai conseguir um recurso, e o outro país só vai poluir vai poluir a mais do que o seu objetivo, mas juntando o seu que está poluindo a mais com o outro que está poluindo menos, no geral teria equilibrado. Ok, então então no geral, na média, teríamos conseguido reduzir as emissões. Só que isso gerou um problema. As áreas de floresta dos países, que são áreas que capturam gases do efeito estufa, viraram títulos financeiros comercializáveis. Então países com grandes extensões de floresta têm créditos de carbono, porque eles emitem, mas as suas florestas também consomem esse gás carbônico. Isso diminui a emissão de gases poluentes. Então, alguns países compravam direitos sobre essas florestas, sobre essas áreas de floresta. E aí, alguns países começaram a vender essas áreas de floresta, e essas áreas de floresta começaram a ser negociadas como produtos. E aí, alguns países, ao invés de investir na redução de gases do efeito estufa, começaram a investir em comprar créditos de carbono e comprar áreas de floresta, ou o direito de uso dessas áreas de floresta como créditos de carbono. Na prática, vários países não reduziram a sua emissão de gases tóxicos, e na prática a ideia de que se um reduzisse mais, outro reduzisse menos, na média ia ter uma redução geral, acabou não funcionando. Então muitos países, ao invés de investir em novas tecnologias para reduzir a emissão de gases, investiram em comprar créditos de carbono e não diminuíram sua emissão de gases. Então acabou que a gente não teve uma redução significativa e as metas globais não foram atingidas. Enfim, ainda pensando nessa questão da relação entre o ser humano e o meio ambiente, que a gente viu desde a pré-história até os dias atuais, como ela foi se transformando, a gente tem duas atitudes possíveis entre os ambientalistas. Existem ambientalistas que defendem uma ideia que a gente chama de preservacionismo. O que é o preservacionismo? É criar áreas de proteção ambiental que não podem ter nenhuma interferência do ser humano. Então eles entendem que qualquer interferência do ser humano no meio ambiente é ruim. Então é necessário criar áreas no planeta que não vão ter nenhum contato com o ser humano, e assim a natureza seria preservada. Esse é o preservacionismo. Porém, como nós vimos em aulas anteriores, o ser humano está em constante contato com o meio ambiente. Para ele sobreviver, ele precisa ter contato com o meio ambiente. Então, criar áreas isoladas, criar áreas que o ser humano não vai ter contato, faz com que o ser humano acabe tendo acesso a menos recursos. A ideia de que o ser humano tem que ficar isolado da natureza é impossível.
Então, criar áreas em que o ser humano não pode mexer não vão surtir efeito na relação do ser humano com o meio ambiente, porque ele está em constante contato com o meio ambiente. Então, diferente do preservacionismo, existem entre os ambientalistas aqueles que são considerados conservacionistas. Então, eles não defendem que tem que haver áreas que o ser humano não pode mexer, mas eles entendem que o ser humano tem que lidar com os recursos naturais de forma equilibrada. Ele deve usar os recursos naturais, mas de modo a evitar o desperdício e que esses recursos sejam usados em benefício da maioria da população. E os conservacionistas, eles entendem que o ser humano é parte da natureza. Então ele precisa interagir com a natureza. Então não dá para criar áreas de preservação natural completamente isoladas de qualquer contato com o ser humano, mas pelo contrário, que o ser humano tenha contato com a natureza, mas tenha um contato responsável, que evite o desperdício e que busque o benefício da maior parte da população. Então, dentro aí do que vocês estão estudando, por exemplo, em gestão ambiental, faz mais sentido a gente pensar numa lógica conservacionista, que é uma relação do ser humano com o meio ambiente, utilizando os recursos naturais, mas de forma equilibrada, não de forma predatória. Aí aqui algumas imagens. Essa primeira imagem é do parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, que é um parque criado dentro da lógica preservacionista. Então vocês estão vendo aí uma área natural, uma área de floresta, com aí uma cachoeira e tudo mais. E dentro desse parque, as pessoas podem visitar o parque, as pessoas podem visitar, mas elas não podem mexer em absolutamente nada, elas não podem alterar absolutamente nada. Essa área ela tem que se manter exatamente como ela seria se o ser humano nunca tivesse pisado ali. Então as pessoas não podem jogar lixo, não podem tirar nada dali, não podem deixar nada ali, elas podem visitar, mas elas passam por ali, olham, visitam e vão embora, não podem interferir em nada. Então essa seria uma lógica preservacionista. E aqui a gente tem um outro exemplo de uma área de proteção ambiental no Brasil, que é uma área considerada conservacionista. Vocês vão reparar que aí a gente tem uma grande área de vegetação nativa, né, de rio, né, uma represa, e tem umas casinhas ali. Essa população que vive nessas casinhas, ela tem uma relação com a natureza, com o meio ambiente em volta delas, na qual elas conseguem extrair o seu sustento, sobrevivem ali da pesca principalmente e dos recursos naturais que essa área oferece, mas sem destruir essa área. Eles tentam manter o ecossistema ali funcionando bem, se aproveitam dos recursos naturais ali gerados, mas sem degradar o meio ambiente. Então aí é uma lógica conservacionista, em que essa população está inserida dentro do funcionamento do meio ambiente, em que ela usa os recursos do meio ambiente sem destruí-lo, sem esgotá-lo. Ok? Então aqui a gente tem uma lógica conservacionista. Pois bem, pessoas, agora a gente vai para uma outra parte aqui da nossa sequência de aulas sobre sociologia e meio ambiente, e que a gente vai especificamente para as análises sociológicas dessa relação do ser humano com o meio ambiente. Até agora a gente estava vendo um contexto histórico dessa relação entre a sociedade e o meio ambiente. Agora a gente vai para as análises sociológicas. Essa visão da sociologia em relação ao meio ambiente ela é relativamente recente dentro da área da sociologia. Então a gente está falando dos primeiros estudos de sociologia relacionando sociedade e meio ambiente a partir da década de 1980. Então a gente tem aí menos de 40 anos que a sociologia se dedica, que uma área da sociologia se dedica à relação entre o ser humano e o meio ambiente. Então é um campo de pesquisa relativamente recente. E essa área da sociologia, né, que estuda sociedade e meio ambiente,
ela observa a relação entre o desenvolvimento econômico capitalista e a degradação ou preservação do meio ambiente. Então, é uma área da sociologia que se preocupa como o capitalismo se desenvolve e, nesse desenvolvimento, como ele degrada ou como ele preserva o meio ambiente. Então, é uma área da sociologia que busca entender como nós, na sociedade capitalista, lidamos com o meio ambiente. Se o nosso modelo de desenvolvimento ele degrada e como degrada o meio ambiente, ou se ele preserva e como preserva o meio ambiente. Também é uma área da sociologia que busca analisar a relação entre modernização da produção e técnicas tradicionais. Ou seja, como que a produção industrial, agrícola, enfim, como que a produção ela se moderniza e como essa modernização lida com as técnicas tradicionais, as técnicas de produção tradicionais que geralmente preservam, têm uma atitude mais de conservação do meio ambiente, não degradam tanto o meio ambiente. Então, como que essas novas técnicas, como que essa modernização da produção consegue incorporar ou não técnicas tradicionais para preservar mais ou menos o meio ambiente. E essa área da sociologia também, que enxerga a perspectiva da relação da sociedade com o meio ambiente, ela também busca compreender os modelos de avanço tecnológico ou como esses modelos de avanço tecnológico que existiram ao longo do século XX passaram a ser questionados. Então a gente tem uma busca por novas formas de desenvolvimento, por novas formas de produção que causem menor impacto ou que causem menos destruição, menos um uso menos predatório dos recursos naturais. Então, essa área da sociologia e meio ambiente, ela busca compreender esses modelos de produção, se eles estão se transformando ou não, se é possível transformar, como é possível transformar e quais os problemas ou soluções para essa relação entre o desenvolvimento econômico e o uso de recursos naturais. A sociologia tem observado aí nas últimas décadas que a questão ambiental traz novos problemas sociais também. Então, a questão ambiental ela também tem um impacto na divisão das classes ou dos grupos sociais. Então, a gente tem aí nas últimas décadas novos problemas que surgem da relação entre produção, modelo de desenvolvimento capitalista industrial e meio ambiente. Problemas como o lixo industrial. O que vai se fazer com esse lixo industrial? Esses resíduos das indústrias, eles vão para o meio ambiente, eles vão ser incorporados na natureza, eles vão causar um problema ambiental, eles não vão se decompor. O que vai acontecer com esse lixo industrial? As indústrias pesadas que geram muitos resíduos químicos, resíduos tóxicos, em forma de gases ou em forma de lixo tóxico, como isso é despejado na natureza, isso é reciclado, dá para se ter um destino para esse lixo industrial, dessa indústria pesada. Produção de energia, como que ela é feita? Indústria nuclear é viável? Usinas nucleares, usinas hidrelétricas são viáveis? Que tipo de produção de energia pode ser feita? Deve ser feita? Infraestrutura para produção, construção de estradas, produção de energia elétrica, construção de portos, isso tem impacto ambiental? Então, todas essas questões são ao mesmo tempo questões sociais e ambientais, porque a gente está lidando com o impacto disso na natureza e com o impacto disso para a sociedade. Então, em meio a todos esses problemas, existe uma possibilidade que é reestruturar o modelo econômico. A gente tem um modelo de economia que está causando muitos problemas ambientais, então vamos repensar a produção econômica. Vamos repensar o modo de produzir para diminuir esses impactos.
Só que também tem uma outra propriedade, uma outra possibilidade. Frente a esses problemas, a sociedade também pode radicalizar as diferenças sociais. Então existem camadas privilegiadas e camadas menos privilegiadas na sociedade. Então a gente pode transportar os problemas ambientais também para essas camadas. Camadas privilegiadas vão ter menos impacto de problemas ambientais, camadas menos privilegiadas vão ter mais impacto de problemas sociais. E aí eu convido vocês a fazer uma reflexão. Qual caminho tem sido adotado na maioria das economias, pela indústria, pelos países, mundo afora? Reestruturar um modelo econômico para um modelo mais sustentável e com menos impacto ambiental, ou direcionar o impacto ambiental para camadas sociais menos favorecidas e diminuir o impacto ambiental para as camadas sociais mais favorecidas. Aí vocês devem estar se pensando a essa altura, tá? O professor está quase colocando uma teoria da conspiração, de que os problemas ambientais vão ser sofridos apenas pelos mais pobres, que os mais ricos vão se defender dos problemas ambientais e os problemas ambientais eles vão atingir todo mundo da mesma forma. Não é bem isso que eu estou dizendo. Vamos entender como que isso acontece na prática. Como que se dá, né, em alguns lugares, em algumas indústrias, essa radicalização das divisões sociais, fazendo com que os problemas ambientais sejam jogados para camadas mais pobres ou menos favorecidas da população e tenha um impacto menor em outros grupos. Vamos pensar numa empresa qualquer de um país desenvolvido. Vamos pensar num país desenvolvido qualquer, da América do Norte ou da Europa, um país desenvolvido qualquer. Esse país desenvolvido, provavelmente, ele tem uma legislação ambiental muito rígida. Esse país desenvolvido ele vai ter uma legislação ambiental que vai procurar proteger os seus recursos naturais, o seu meio ambiente, as suas florestas, os seus rios, a qualidade da sua água e assim por diante. E para investir na produção num país que tem leis ambientais mais rígidas, essa produção precisa de uma tecnologia mais cara para continuar produzindo em larga escala, né? Porque você precisa tratar mais a água, você precisa reciclar, você precisa diminuir a emissão de resíduos, tudo isso custa dinheiro. Então, o que algumas empresas fazem? A empresa é de um país desenvolvido, mas ela vai buscar extrair os seus recursos naturais, em um país menos desenvolvido que tem uma legislação ambiental mais frágil. Ela vai buscar extrair os seus recursos, por exemplo, madeira, em um país que não tem uma legislação ou que não tem uma fiscalização tão rígida para a extração de madeira. Então ela vai conseguir extrair mais barato, porque ela vai extrair de forma predatória e essa extração é mais barata. Ou digamos que ela precisa de minérios, ela vai para um país em que a legislação que exige um determinado cuidado para a emissão de resíduos químicos não seja tão rigorosa. Então eles não vão precisar ter tanto cuidado ao utilizar esses resíduos químicos, isso vai ser mais barato. Então ela vai conseguir extrair esses recursos de forma mais barata em países que têm uma legislação ambiental mais frágil, ou não tão desenvolvida, ou que a fiscalização não é tão eficiente. Então ela vai pegar os recursos naturais de países que não protegem o meio ambiente, porque isso é mais barato. É mais barato extrair recursos naturais sem ter cuidado com o meio ambiente do que tendo cuidado. Ela vai levar esses recursos para produzir os seus produtos em países com uma legislação trabalhista mais frágil. Então, um país em que não cobre tantos impostos dos empregadores, que não tenha uma seguridade social muito avançada, que tenha legislações trabalhistas mais frágeis, tudo isso, né, uma legislação trabalhista mais forte, um sistema de aposentadoria, um sistema de seguridade social, um sistema de pensões, de férias, de direitos trabalhistas, tudo isso custa dinheiro para a indústria.
Então, um país que tem essa legislação mais frágil, que os trabalhadores não tenham tantos direitos, é mais barato. Então, você pega os recursos de um lugar que tem uma legislação ambiental frágil, porque é mais barato, leva para produzir num país, monta suas fábricas num país que tem uma legislação trabalhista mais frágil, porque é mais barato, e aí você vai conseguir produzir muito barato, se aproveitando das brechas ambientais e trabalhistas desses países com legislações mais frágeis, que geralmente são países menos desenvolvidos, que usam essa legislação ambiental mais frouxa e essa legislação trabalhista mais frouxa justamente para atrair empresas de outros países, que vão para esses países conseguir matéria-prima e mão de obra mais barata. Barateando essa produção, essa indústria de um país desenvolvido, essa empresa de um país desenvolvido, com recursos extraídos de países com legislação ambiental frágil, produzindo em países com legislação trabalhista frágil, eles vão conseguir fazer produtos muito baratos e vender para o mundo inteiro, com preços muito baixos. Então, o país de origem dessa empresa vai ter condições ambientais boas, vai ter uma legislação trabalhista boa, vai ter um ambiente de vida, um ambiente social e um meio ambiente protegidos. Mas essa indústria desse país rico vai se aproveitar da situação frágil dos países menos desenvolvidos para conseguir matéria-prima e mão de obra mais barata. E conseguindo matéria-prima e mão de obra mais barata, eles vão conseguir produzir e vender para o mundo inteiro, tanto nos países ricos quanto nos países mais pobres. Então, percebam que essa divisão social do trabalho entre países ricos e países pobres, ela também é uma divisão ambiental, de recursos ambientais. Então a gente vai ter países ricos explorando recursos naturais de países pobres, porque nesses países pobres não existe uma legislação ou não existe uma fiscalização eficiente para impedir o uso predatório dos recursos naturais. E em outros países, ou às vezes nos mesmos, não há uma legislação trabalhista que proteja os trabalhadores e a mão de obra nesses países vai ser explorada por ser mais barata. Então, a gente tem países ricos se aproveitando dos recursos naturais e da mão de obra de países mais pobres, porque esses países mais pobres não têm uma legislação ou não têm uma fiscalização que proteja seu meio ambiente e seus trabalhadores. Enquanto o país rico vai ter essa legislação. E se a indústria quiser produzir nesse país mais rico, levando em consideração uma legislação ambiental mais rígida, uma legislação trabalhista mais rígida, o custo vai ser muito mais alto. Então, não sei se vocês conseguiram perceber essa divisão. Então, indústrias, empresas de países desenvolvidos usam matéria-prima e mão de obra de países não desenvolvidos porque ali é mais barato e o respeito à legislação ambiental e legislação trabalhista não é tão rígido. Então, eles conseguem produzir e vender mais barato no mundo inteiro. Se a gente está falando de empresas de vestuário, empresas de material esportivo, empresas de eletrônicos, que conseguem seus recursos. Às vezes uma empresa europeia consegue seus recursos naturais na África, num país que tem uma legislação ambiental mais frágil, produz seus produtos em um país pobre da Ásia, que vai ter uma legislação trabalhista mais frágil, e vai vender os seus produtos no mundo inteiro muito mais barato, com grande qualidade. Ela não vai colocar suas fábricas, uma empresa europeia, às vezes não vai colocar sua fábrica na Europa. Não vai extrair recursos naturais da Europa, vai extrair de outros lugares, colocar suas fábricas em outros lugares, porque nesses outros lugares vai ser muito mais barato conseguir a matéria-prima e a mão de obra. Ok? Então, pessoal, essa lógica transforma o problema, a questão ambiental, em um problema internacional. Ele deixou de ser um problema de cada país para ser um problema do mundo, um problema mundial. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, os problemas ambientais eram uma questão de cada estado. Cada país tinha que lidar com seus recursos naturais, com seus problemas ambientais, isso era um problema de cada um.
Após a Segunda Guerra Mundial, ao longo do século XX, com a globalização e a internacionalização da economia, e com esse sistema de produção em que a empresa de um país pega a matéria-prima de outro, produz em outro ainda e vende em outros tantos, essa questão passou a ser internacional. Então, a empresa de um país muitas vezes interfere no meio ambiente de outro e interfere no mercado de trabalho de outro ainda. Então, esses problemas têm consequências internacionais. Quando falta recursos em um país, isso interfere na economia do mundo inteiro. Recentemente, a gente está vendo aí a questão do preço do petróleo. Se a produção de petróleo diminui em um país produtor, isso interfere na economia do mundo inteiro. Se um país produtor de aço, como é o caso do Brasil, como é o caso do Canadá, que são grandes produtores de aço, se esse aço ele passa por uma queda de produção nesses países, o mundo inteiro que compra aço vai ter problemas. Então, os recursos naturais, quando eles se tornam escassos em um lugar, pelo modelo econômico que nós temos hoje, que é globalizado, eles vão interferir na economia do mundo todo. Os gases poluentes, a mesma coisa. Os gases poluentes emitidos pela China não causam problemas apenas na China, eles vão causar problemas na atmosfera de grande parte do globo terrestre. O desmatamento na Amazônia, no Brasil, vai causar problemas para o meio ambiente no Brasil? Sim, mas vai causar problemas ambientais no mundo inteiro, porque a floresta amazônica ela ajuda a regular o ciclo de chuvas e as temperaturas em várias regiões do planeta. O derretimento das calotas polares, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, a diminuição do gelo, da cobertura de gelo na Antártida e no Polo Norte, não vão causar problemas só nessas regiões que são pouco habitadas, vão causar problemas no mundo inteiro. Então a gente tem, além disso, também uma grande seca, por exemplo, causada por um uso predatório do solo, uma grande seca, uma grande queda de produção de alimentos num país, pode fazer com que a população desse país comece a migrar para outros. Então a gente vai ter um grande movimento de imigrantes pelo mundo. Hoje nós estamos vendo um grande movimento de imigrantes pelo mundo. Claro, a gente sempre pensa, em primeiro lugar, nas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, mas hoje em dia a gente já tem um grupo muito grande de pessoas que nós consideramos refugiados do clima. Muitas pessoas que estão saindo de seus países de origem, migrando para outros lugares, porque as condições climáticas do seu país tornaram inviável conseguir água, conseguir plantar alimentos. Então a gente tem hoje nós já temos um número muito grande de pessoas que migram por causa de problemas ambientais. E tudo isso, emissão de gases poluentes, escassez de recursos, migrações, também interferem no comércio internacional. Os produtos que circulam o mundo todo também sofrem influência em seu preço para mais ou para menos, muitas vezes graças a problemas ambientais. Um problema ambiental num país como o Brasil, que é um grande produtor e exportador agrícola, digamos, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Um problema ambiental que causa um impacto na produção de soja do Brasil vai ter impactos na economia do mundo inteiro, da China aos Estados Unidos, que são países que compram soja do Brasil. Um problema ambiental que cause dificuldade na produção de milho nos Estados Unidos, que é um grande produtor, vai ter impacto na economia do mundo inteiro. Então, os países hoje começam a perceber que problemas ambientais em um lugar do mundo causam efeitos em outro lugar. Então, não dá para, por exemplo, o Brasil não se interessar pelo que está acontecendo na degradação do meio ambiente na Ásia, por exemplo, porque isso pode interferir no Brasil. Da mesma forma que países da Europa se preocupam com a preservação do meio ambiente no Brasil,
porque se o Brasil não preservar o seu meio ambiente, isso pode prejudicar a economia europeia. E os países da África têm que se preocupar com o que está acontecendo nos Estados Unidos, e os países da Oceania têm que se preocupar com o que está acontecendo na África, e assim por diante. Então, problemas ambientais em um lugar do planeta podem ter consequências sérias no planeta inteiro. Então, o meio ambiente é uma das grandes questões da atualidade que é eminentemente internacional. Não dá para cada país lidar com suas questões ambientais de forma isolada. Os países devem se unir e pensar as questões ambientais de forma conjunta, porque não adianta um país reduzir a sua emissão de gases e o outro não. Não adianta um país preservar suas fontes de água potável e o outro não. Não adianta um país preservar o seu solo e o outro não, um país preservar suas florestas e o outro não. Essas ações têm que ser feitas em conjunto pelo mundo todo. Então, o meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente é uma das principais características do mundo globalizado em que nós vivemos. Não dá para pensar o problema do meio ambiente de forma isolada, cada país pensar o seu. É um problema que necessariamente precisa ser pensado de forma global, de forma integrada entre os diferentes países. Ok? Próximo vídeo nós falaremos sobre segurança alimentar. É um dos principais problemas da sociologia quando a gente pensa a relação entre sociedade e meio ambiente. A gente vai discutir, entre outras coisas, por que existe fome no mundo se o mundo produz mais comida do que o suficiente para alimentar todas as pessoas. Veremos isso no nosso próximo vídeo, que eu espero que seja postado na quarta-feira, que é o dia que nós temos aula de Sociologia. Ok? Abraço para vocês. Dúvidas, e-mail, WhatsApp. Até a próxima.